Olá, você que é filho, filha da promessa. Eu tenho uma palavra para você aqui, nesse momento. Se esse vídeo chegou até você, você vai entender que quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Creia somente. Mas para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, é necessário que você dê ouvido à voz de Deus. Amém? Então, se Deus te fez uma promessa, espere no Senhor para que você possa viver essa promessa. Eu quero te dizer que quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Quem tem promessa de Deus se cumpre. Se pode ter certeza que vai se cumprir no tempo dele. E eu sou prova viva disso, que acontece e que ele faz, porque ele é Deus. E o mais interessante, Deus ele me fez algumas promessas há um tempo lá atrás, né? E o mais interessante, que nem eu mesma acreditei. Porque eram promessas muito grandes. Nós estamos tão pequenininhos na presença do papai. Eu falei, não, essa promessa não é para mim. Não é para mim, não é? Veio no endereço errado. Essa promessa caiu no endereço errado. Não é para mim. E com o passar do tempo, ele foi se concretizando e confirmando as promessas da minha vida. E eu quero te falar, quero compartilhar com você que esse vídeo que chegou até você, que são tão grandes as promessas que ele me prometeu. E eu creio que você que está ouvindo esse vídeo também tem promessa de Deus. Algumas já se concluíram e algumas estão por vir, porque ele já deixou bem claro isso para mim, já me alertou, já me preparou, está me preparando, está me capacitando. Eu já recebi parte da promessa que ele me prometeu, mas ele ainda disse que tem muito mais e tem coisas muito maiores para chegar na minha vida. Eu creio e recebo em nome de Jesus. E eu sou filha da promessa. E quero compartilhar para você uma coisa aqui, porque tudo é baseado com a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus. E eu confio e vivo isso aqui. E é real, é verdadeiro, é fiel. E a palavra de Deus vai dizer que todos que têm chamada, todos que têm promessa de Deus, têm que passar por um processo. Não é que Deus é ruim, não é que Deus é mau, não é que Deus tarda nas suas promessas, não. Não é porque ele não vai fazer, ele prometeu que ele não vai fazer, não. Primeiro ele precisa te preparar, te capacitar para receber o melhor de Deus. Porque se ele não te preparar, se ele não te capacitar para receber o melhor que está por vir, você pode meter os pés pelas mãos e fazer bobagem. Você pode até se distanciar, se desviar da presença dele. Então, há mal que contribui para o bem daqueles que amam a Cristo, diz a palavra do Senhor, e eu acredito. Então tem coisas que acontecem na sua vida e você não entende o porquê. Mas eu quero te dizer, se você é filho da promessa, se você é filha da promessa, creia. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo do céu, diz a palavra do Senhor. Para tudo há um propósito. E se você é filho, filha da promessa, creia que o processo às vezes dói. Dói, mas não mata. Machuca, mas não mata. É só um processo de lapidação, um processo de transformação, um processo de libertação que todos nós precisamos passar. Precisamos estar preparados para o melhor de Deus. E eu venho até você te compartilhar algumas mensagens bíblicas. Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus o chamou, ele fez uma promessa. E eu me lembro claramente da promessa de Abraão. Deus disse para Abraão assim: Abraão, tu podes contar as estrelas do céu? Abraão olha para o céu, claro que não. E ele disse assim: o Senhor Deus, assim será a tua descendência, assim será o povo que nascerá de ti. Engraçado que você vai para a Escritura analisar, lá começa no livro de Gênesis capítulo 12 e seguir, quando Deus chama Abraão, está no livro de Gênesis capítulo 12, é onde Deus chama Abraão, ele faz essa promessa. A esposa de Abraão, Sarai, era estéril, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Então, tanto Abraão e Sarai eram frutos de promessas.
mas promessas que eu não vi. Eu li aqui, né, em todos os versículos e capítulos de Gênesis, eu não vi nenhuma parte Abraão questionar com Deus nada. Ele sabia que a esposa era estéril, mas em nenhum momento ele questionou. Mas Sara, acreditando na promessa de Deus, ela quis dar uma mãozinha para Deus, né? Sarai, ainda era Sarai, né? Sarai e Abrão. Então, Abrão e Sarai, né? Abraão, eu fui entender na palavra que ele permaneceu só esperando a promessa de Deus. Ele ficou firme, só confiando e esperando. Mas a sua esposa Sarai quis antecipar as coisas, dando a sua, né, serva para estar se deitando com o seu esposo para se multiplicar a descendência. Deus não precisa de mãozinha. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda para poder antecipar os planos dele, os projetos dele na minha e na sua vida. Só temos que esperar o processo. Precisamos esperar o tempo dele, né? E ao acontecer isso, né, mais adiante, Deus torna a chamar Abraão e falar: você pode contar as areias do mar, os grãos de areia do mar? Pois é, assim será a sua descendência. E Sara continuava estéril. Nasce um filho de Abraão com a concubina, porque com a esposa ainda não. Sara ainda estava com a madre cerrada. Então Sara ainda era estéril. Quando Deus resolve abrir a madre de Sara, mas antes Deus chamou Abrão, fez ele passar por toda a provação, né, de fé, e abre a madre de Sara. E Deus chama Abraão e fala: seu nome não mais chamará Abrão, e sim Abraão. Lá na frente, Papai do Céu vai e muda o nome de Sarai, não mais Sarai, mas agora Sara. E Sara dá à luz a um filho chamado Isaac. Nisso já tinha Ismael, glória a Deus, filho da concubina. O mais interessante é que a descendência seria a partir de um filho de Abraão com Sara. Mas o mais interessante que eu vejo dessa história, quando Deus abre a madre de Sara e te dá um filho, né, o Isaac, filho da promessa. Isaac era filho da promessa. Era o filho que Deus prometeu que multiplicaria as nações. Nós vamos entender que é linda demais essa história. Eu acho linda essa história demais. Deus abre a madre de Sara e ela vai dar à luz do filho da promessa, que é Isaac, né? E ele ainda é menino, ainda criança. Deus fala assim para Abraão: agora você pega seu filho, seu único filho, leve-o àquele monte e o mate-o. Eu quero ele em sacrifício vivo para mim, eu quero ele em sacrifício. E Abraão não questiona. Eu observo que em nenhum momento Abraão questiona nada. Abraão pega o filho, um jumento, coloca ali a lenha para fazer o holocausto, onde vai ser, né, vai se sacrificar o filho. E leva os seus servos com você, acho que 2 servos, se não me engano, levou 2 servos com ele. Quando chegou próximo ao monte onde seria feito o sacrifício, ele falou para o seu servo: você fica aqui, me espere aqui. Aí deixou bem claro: porque nós vamos ali, que era ele e o filho, nós vamos ali, mas nós voltaremos. É incrível. Deus pediu ao filho dele em sacrifício. Claro que ele ia sacrificar o filho dele ali em holocausto. Mas a fé dele era tão grande, que ainda que ele sacrificasse o filho dele, ele tinha convicção e certeza de que Deus é o dono da vida e da morte. Tinha o poder de ressuscitar. Porque ele falou bem assim: nós vamos ali, falou para o servo, mas nós voltaremos. No momento do sacrifício, ele preparou o local do holocausto, preparou tudo bonitinho, pegou o seu filho, deitou em cima daquela lenha onde seria sacrificado, né? E o filho também só falou assim, não reclamou nada. O pai amarrou as mãozinhas, os pezinhos, colocou ali. E o filho falou assim: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? O filho não sabia de nada, porque tem projeto de Deus, tem coisas com Deus, que é mistério seu com Deus, você não pode falar nada para ninguém, nem para o seu filho, nem para ninguém. Você vê que Abraão não contou nem para a esposa dele. Pegou o filho e foi sem contar nada. A esposa nem sabia para onde que Abraão estava indo. Porque quando é Deus quem fala, quando tem um projeto de Deus, uma promessa de Deus, dê ouvido, aprenda a ficar calado e deixe o projeto de Deus concluir na sua vida. Muitas das vezes as coisas dão errado porque você fala demais. Dá errado porque você confia demais. É meu amigo, é minha amiga, é mais próximo. Ai, eu não escondo nada dele ou dela. Quando um negócio é com Deus, você aprenda a ter segredo com Deus. Com Deus. Aprenda a ter segredo com Deus. Glória a Deus. Aí Abraão diz assim para o filho dele:
pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz assim: Deus proverá. Deus proverá. Pai, onde está o cordeiro por sacrifício? Ele não imaginava que ele era o cordeiro do sacrifício. Ele nem imaginava. E Abraão respondeu com muita sabedoria: Deus proverá. E a palavra de Deus vai dizer que quando Abraão empunhou o cutelo para sacrificar o filho, ao Senhor, uma voz brandou do céu fortemente: Abraão! E ele: sim, Senhor. Quando Abraão olha para o céu, que olha para o lado, estava o cordeiro para o sacrifício. Deus providenciou o cordeiro. Deus, ele provou a fé de Abraão até nos últimos limites. E Abraão não questionou, Abraão não reclamou, não murmurou. E Abraão, nosso pai na fé, aleluia, glória a Deus, multiplicou as nações, que de Isaac nasceu duas nações, que foi Esaú e Jacó, da qual a descendência de Israel, que veio de Jacó, filho da promessa, também desde o ventre da mamãe. Você vai analisar que quando a esposa, olha, é lindo demais, quando a esposa de Isaac, né, Rebeca, era estéril, mas Rebeca era estéril, a esposa de Isaac era estéril. Quando Isaac casou, a esposa era estéril, e ele orou ao Senhor, e Deus abriu a madre e deu logo gêmeos, duas nações. Só que Deus deixou bem claro: o maior servirá o menor. O maior servirá o menor. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí nasce Esaú e Jacó. Jacó já era o filho da promessa. Já era o que ia, né, multiplicar a terra, crescer as nações. Mas Jacó, muito atribulado, né, já nasceu já grudando no calcanhar do seu irmãozinho ali, Esaú, querendo já antecipar, querendo sair na frente, né? Ao nascer essas duas bênçãos, mas Deus só deixou bem claro, né, das duas nações, dos dois povos que estavam ali, né, as duas nações estavam dentro do ventre de Rebeca, seria dois povos que seriam multiplicar na terra, só que o maior tinha que servir o menor. Engraçado que Jacó era homem caseiro, vivia mais em tenda com a mãe. Esaú era um homem mais do mato, da caçada, né? Vivia mais do mato. Mas Esaú era o primogênito. E sempre o primogênito, você vai analisar nas escrituras, é o querido, é o filho da promessa, é o que herdavam, né, as bênçãos do pai. Mas, indo para dentro da palavra, Deus deixou bem claro: o maior servirá o menor. E o que eu vou analisar é que Jacó tentou de todas as formas antecipar os projetos de Deus. E não precisa isso. Não precisa antecipar os projetos de Deus. E Jacó ali tenta roubar a primogenitura de seu irmão Esaú, né? Ele aproveitou a fome, né, o momento de fraqueza de Esaú. Chegou do mato cansado, das 3, 4, a semana caçando no mato. Chegou com muito cansado, com muita fome, muita sede. E como Jacó era onde tenda, cozinhava bem, fazia tudo bem feitinho, e estava muito cheiroso aquele guisado, ele chegou e falou assim: Esaú, me dá um prato desse guisado que eu tô com muita fome. Jacó aproveitou a fraqueza do irmão e disse assim: nós trocaremos, eu te dou o prato de guisado se você me dá a sua primogenitura. E para quem tá morrendo de fome, tá lá preocupado com primogenitura, para quem tá ali cansado, morre de fome, se não comer pode até morrer, tá preocupado com primogenitura. Esaú é sua primogenitura, só me deu o prato de guisado. E assim foi feita a troca. Mas então, Esaú, após muitos dias no mato, caçando, né? Ele chega em casa com muita fome, cansado, exausto. O que ele faz? Ele chega e fala para o seu irmão Jacó: eu estou com muita fome, me dá um prato deste guisado que você acabou de fazer, Jacó. Jacó, ao invés de dar o prato de guisado para ele, aproveita a fraqueza do teu irmão e diz assim: já que você está com tanta fome assim, me dê a sua primogenitura que eu lhe dou o prato de guisado. Mas o mais interessante é que Esaú não se importou. Para quem está morrendo de fome vai se importar com a primogenitura? Então, nesse momento, Esaú, a primogenitura é sua, me deu o prato de guisado. E assim ele deu. E o mais interessante é que não parou por aí, né? O pai de Jacó e de Esaú, que é Isaac,
filho de Abraão, filho da promessa. Então, Isaac já estava velho, já estava de uma certa idade. E pediu, né, para que os filhos, cada um preparasse uma refeição para ele, tipo uma última refeição. E nisso, Esaú foi para o mato caçar, né, que o pai queria comer uma caça, né. Foram procurar essa caça para preparar para o pai. Esaú foi para o mato, fazer certinho, procurar a caça para matar e trazer e preparar para o pai. Mas a mãe de Jacó, que é a mesma mãe de Esaú, ajudou Jacó a trapacear. Ao invés de Jacó ir lá caçar para preparar um animal, algo para ele, para fazer um banquete, um jantar, um almoço, refeição para o pai, pegou um cordeiro. A mãe combinou com o filho, foi lá, matou um cordeiro, preparou o guisado e deu para Jacó comer. Nisso, a mãe, trapaceando com Jacó, vestiu uma roupa de Esaú em Jacó. Mas aí lembrando que Esaú ele era peludo, e Jacó já era mais com a pele mais lisa. Jacó era homem de tenda, como já falei no vídeo anterior, né? E Esaú era homem da selva, do mato. O que a mãe fez para enganar Isaac? Isaac já estava de certa idade, mal conseguia ver, não conseguia mais enxergar devido à sua idade. Então o que acontece? Era fácil ser enganado, mas aí tinha um cheiro, porque o pai conhece o filho pelo cheiro. O que aconteceu? A mãe pega uma roupa de Esaú, veste em Jacó, e aí pega umas roupas de pelo, porque eles antigamente usavam roupa de pelos de animais, né? E aí vestiu nele. E quando foi levar o guisado para Isaac, Jacó se aproximou, então Isaac não estava mais enxergando nada, já estava bem velhinho, sentiu o cheiro de Esaú, né? Passou a mão nas vestes ali, pensou que era o pelo de Esaú, e o abençoou. Era para ser sempre nos antepassados, a bênção seria para o primogênito. Então Isaac, antes de morrer, queria abençoar o seu primogênito. Mas observa que Jacó era filho da promessa, desde da entranha da mãe. Ele deixou bem claro que o maior serviria o menor. O menor quem é? O que nasceu por último, que seria Jacó. Então não precisava da mãe antecipar nada, né? Aí o pai vai e abençoa Jacó. E Jacó recebe, mais uma vez, rouba a benção de Esaú. Quando Esaú chega do mato, com a caça, que prepara o guisado, que leva o pai, aqui está o guisado, agora eu quero sua benção. Aí ele, mas eu já abençoei. Ele, não recebi sua benção. Aí Isaac descobriu que foi enganado. Jacó era muito atribulado. Resumindo, quando Esaú soube que pela segunda vez seu irmão trapaceou, te enganou, ele pensou em matá-lo. Ele teve que virar foragido. Jacó ele teve que fugir, ficou foragido, virou fugitivo, foi para a terra do tio, morar com um tio chamado Labão. Só que é o seguinte, a lei da semeadura, o que se faz aqui, paga aqui, tá? Ele foi morar com seu tio Labão, mas não sabendo ele que Labão era muito mais trapaceiro do que ele. Ali era um mestre nas trapaças. Ele enganou seu irmão por 2 vezes, mas pelo seu tio Labão, ele foi enganado por 10 vezes, diz a palavra do Senhor. Mas eu observo, Deus ele é lindo demais. Deus ele mudou a história de Jacó todinho. Quando Jacó tentou se redimir com seu irmão, Deus envia ali o anjo ali, Deus ali naquele val de Jaboque, e luta com ele ali. Deus luta com Jacó no vale de Jaboque ali. Deus luta com ele. Diz que passou a noite toda, até a relva do dia lutando com ele. Quando fala lutar, pensa que tá brigando. Não, era uma luta espiritual, porque Deus queria mudar o caráter de Jacó. Jacó queria se aproximar do seu irmão, mas Deus precisava transformar o caráter dele para se aproximar do seu irmão. A luta era espiritual. Jacó disse assim, Senhor, me deixa passar adiante. Ele pediu a Deus passar adiante. E Deus não deixava ele passar adiante. A luta era essa. Ele caiu de joelhos e falava, me deixa. E Deus virava as costas para ele. E aí ele segurou Deus, me deixa. E aí Deus não. Aí Deus teve que tocar na perna dele. E dar um jeito no nervo dele ali. Né? Tipo que torcer a perna dele ali. Deu um jeito na perna, ficou mancando muito tempo. Por quê? Porque ele ficava segurando Deus. Deus querendo e ele não, você não vai. E Deus
eu vou. Aí ele só sai daqui que você me dá a minha bênção. E naquele momento, dessa luta toda espiritual, Jacó teve uma mudança de caráter. Jacó foi transformado, ele pediu perdão, ele se redimiu, ele reconheceu que ele não era nada sem Deus. Nesse momento, nessa luta dele com Deus espiritual aí, ele foi transformado, houve uma mudança de caráter na vida de Jacó. E aí Deus falou assim, como homem, tu lutaste com Deus. A partir de hoje, seu nome não mais será chamado Jacó, mas sim Israel. E assim foram com muitos antepassados. Todos que têm promessa de Deus, que Deus chama, que Deus escolhe, Deus ele muda o nome. Né? Abrão foi mudado para Abraão. Jacó, filho da promessa, né? Foi mudado para Israel. Né? E de Jacó, glória a Deus, né? Que nasce as descendências, né? Continua. Aí de Jacó nasce quem? José, que é o governador, outro filho da promessa, e que não é tudo descendente de Abraão. E de José, quando José se tornou governador, foi mudado o seu nome para o quê? Zé Peneia. Não mais chamará José, mas agora Zé Peneia. É Zafinate Peneia. Estou emendando aqui os nomes. Zafinate Peneia. Né? Não é Zé Peneia, não. Zafinate Peneia. Eita glória. Não mais José. Então Deus, ele muda o nome. Quando ele te chama, ele te dá um novo nome, uma nova identidade. Ele muda caráter, ele transforma caráter. Porque nós temos que ser mudados, não é fisicamente, não é a aparência, é o interior. Que tudo que muda o homem, que transforma o homem, vem de dentro. Vem de dentro. Então é de dentro que precisa começar a transformação, a purificação, a mudança de caráter, de moral, de gênio, de tudo. Tem que partir daqui de dentro. E isso aconteceu na vida de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. A história é muito linda. E eu sou apaixonada pelas histórias, né, que são histórias reais, verdadeiras, que foram vividas aqui nesta terra. E nós somos descendentes, né, do nosso pai na fé, Abraão. Glória a Deus. Aprendi muito com o nosso papai na fé, Abraão. E tenho aprendido muito com os meus antepassados. E estamos aqui para aprender. Então fica aí essa dica aí, que se você é filho da promessa, se tem promessa de Deus, creia que você não morre antes da promessa concluir. Mas tem que entender um detalhe: tem que passar pelo processo, tem que dar lugar. Dói, mas não mata. Machuca, mas não morre. Eita glória.